Meu nome é Dr. Frederico Arruda, sou médico ortopedista, entusiasta da área de inteligência artificial, estudioso também da área e criador do clube Inteligência Artificial para Profissionais de Saúde. Essa é mais uma aula do curso de Inteligência Artificial para Profissionais de Saúde. Princípios éticos da saúde aplicados à inteligência artificial. O que a ética médica clássica tem a dizer sobre o uso da inteligência artificial na saúde? Por que ética importa na era da inteligência artificial? A IA já está na clínica. Algoritmos já tomam decisões que afetam diretamente diagnósticos, condutas e prognósticos de pacientes reais, muitas vezes sem que o profissional perceba essa influência. O profissional responde, independente da tecnologia utilizada. A responsabilidade ética e legal permanece com o profissional de saúde. Algoritmos não têm CRM, não têm órgãos de classe, né, e eles não vão responder pela tomada de decisão do profissional. Então, uma pergunta que a gente faz: quando a inteligência artificial erra, quando a inteligência artificial alucina, quem responde? A inteligência artificial, ela pode amplificar desigualdades. Algoritmos treinados com dados enviesados, elas reproduzem e amplificam discriminações históricas na área de saúde. Então, o input dos dados em que o algoritmo é treinado, ele vai gerar um resultado que está errado. Ou a própria IA vai concluir uma coisa que ela não se traduz para aquela outra população. Erros com aparência de certeza. Então, a inteligência artificial pode apresentar informações incorretas com alto grau de confiança, enganando os profissionais menos críticos. Então, quem nunca viu, quem usa IA no dia a dia, nunca viu uma alucinação aí da IA, em que ela mostra uma coisa como se fosse uma verdade, mas que quem tem um mínimo conhecimento ali entende que aquilo ali está incorreto. E também a regulação ainda em construção. Esse assunto da inteligência artificial, ela está sendo incorporada nas mais diversas profissões e no dia a dia de cada profissional, e ainda estamos regulamentando, né, regulando o uso da inteligência artificial, e estamos também nos adaptando, né, ao nosso dia a dia. Então, os 4 princípios clássicos da bioética: beneficência, fazer o bem ao paciente. Toda intervenção, incluindo tecnológica, deve ter como objetivo primário o benefício do indivíduo assistido. Não maleficência, evitar causar dano. Primeiro, não prejudicar. Então, todo profissional tem que não prejudicar. O potencial de dano de uma inteligência artificial deve ser avaliado antes da sua adoção na prática clínica. Autonomia, respeitar a decisão do paciente. O indivíduo tem o direito de ser informado e de participar das decisões sobre o seu próprio cuidado. E justiça, a distribuição equitativa, né? Essa distribuição equitativa. Os benefícios e riscos da inteligência artificial devem ser distribuídos de forma justa entre as populações e contextos de saúde. Esses princípios foram criados para o cuidado humano. A questão central dessa aula é como eles se aplicam às máquinas que tomam decisões clínicas. Entender como a inteligência artificial decide e quem responde por suas decisões. Adotada por Luciano Floridi, pela OMS e incorporada no Brasil pela resolução de 2025. Então, a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela cada vez mais está sendo usada e ela te entrega ali um output, ela tende a tomar
alguma decisão, ela te auxilia na tomada de decisão, só que a inteligência artificial ela não responde por essa decisão. Quem responde por essa decisão ainda é o profissional. Então, inteligibilidade. Como esse algoritmo chegou a essa conclusão? O profissional precisa ser capaz de compreender, ao menos em linhas gerais, o raciocínio da ferramenta da inteligência artificial. Daí a importância do input, dos dados que você entrega à inteligência artificial e do prompt que você utiliza, tá? Para você ter o resultado. E responsabilidade. Quem responde quando algo dá errado? A cadeia de responsabilidade deve ser clara. É do desenvolvedor da ferramenta de inteligência artificial? É da instituição que permitiu o profissional usar aquela ferramenta? Ou até que se omitiu dos profissionais que estão utilizando aquela ferramenta da inteligência artificial? Ou a responsabilidade é do próprio profissional que está usando a ferramenta? Sem explicabilidade, não há consentimento informado real. Como obter consentimento de um processo que nem um médico entende? Então, daí a importância da gente se inteirar sobre o assunto da inteligência artificial, tá? É uma nova ferramenta, é uma revolução, não só na área de saúde, mas como em diversas áreas. E é importante a gente ter esse aprendizado, esse acesso, para entender como ela funciona e poder tomar as melhores decisões. A inteligência artificial faz o bem? Então, potencial real, diagnóstico mais rápido e com menor taxa de erro por fadiga. Acesso ampliado a especialidades em regiões remotas. Apoio ao raciocínio clínico em situações complexas. Porém, a gente não pode negligenciar os riscos. O benefício real depende de implementação responsável e contexto. A inteligência artificial benéfica para o sistema pode não ser benéfica para o paciente individual. Exemplo: o algoritmo do hospital prioriza a alta por custo operacional, não por critério clínico. Então, o paciente recebe a alta precoce, porém retorna com uma piora. Então, está aqui o uso indevido, né, ou o uso sem responsabilidade de um algoritmo de inteligência artificial. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial, né, para promover o bem, né, e não podemos negligenciar os potenciais riscos. Não maleficência. A IA pode causar dano. Viéses de dados. Modelos treinados com dados não representativos geram recomendações discriminatórias, afetando mulheres, negros, populações periféricas. Alucinação da IA. A inteligência artificial generativa pode fabricar informações clínicas com aparente credibilidade. O profissional não crítico pode agir com base em dados falsos. Dependência excessiva. O profissional acaba delegando o raciocínio à inteligência artificial, perde gradualmente a capacidade crítica, tornando-se mais vulneráveis a erros sistêmicos da ferramenta. Então, um exemplo: algoritmos de dor treinados em populações norte-americanas subestimam sistematicamente a intensidade de dor em pacientes latinos, levando a um subtratamento analgésico. Tá? Então, isso aí a gente tem que ficar atento. Autonomia. De quem? Autonomia do paciente. O paciente tem o direito de saber que a inteligência artificial foi utilizada no seu diagnóstico ou tratamento. A maioria dos especialistas e regulações contemporâneas responde sim. O paciente tem esse direito. Então, você tem que informar o paciente que você está utilizando inteligência artificial para auxiliar no seu tratamento, para entregar um folder de educação
médico, um folder de educação profissional, e isso exige transparência institucional e do profissional. É importante que as nossas instituições treinem, façam cursos com os profissionais da instituição para o uso da inteligência artificial, né? E é importante também que o profissional individual também conheça as ferramentas de inteligência artificial e utilizem da melhor maneira possível, com os princípios éticos, com os princípios de proteção de dados. O consentimento informado, ele vai além de qualquer procedimento. Inclui o uso dos dados do paciente para treinar e alimentar os sistemas de inteligência artificial. Então, é importantíssimo que o paciente dê o consentimento para que o profissional possa utilizar a inteligência artificial. Autonomia do profissional. A IA deve sugerir, jamais decidir. O médico, o enfermeiro ou profissional de saúde retém a autonomia e a autoridade clínica final. Justiça, né, é a inteligência artificial para todos. A brecha digital e desigualdades. Hospitais públicos, UBS, raramente têm acesso às mesmas ferramentas de inteligência artificial disponíveis de grandes hospitais privados. E isso aprofunda as disparidades, né, já existentes na saúde do nosso país. Dados que excluem. A maioria dos algoritmos clínicos foi treinadas com dados de populações europeias ou norte-americanas, com baixa representatividade de brasileiros, indígenas e populações rurais. Então, não dá para a gente pegar esses algoritmos que foram treinados, por exemplo, nos Estados Unidos, e colocar isso como real para a nossa população brasileira, ou populações de minoria, né? Inovação sem equidade não é progresso. Uma tecnologia que melhora desfechos clínicos apenas para quem tem acesso privilegiado a essa tecnologia, ela não reduz a injustiça da saúde, tá? Então, é importante que todos tenham acesso a essa tecnologia, que todos tenham acesso a um aprendizado de como usar essa ferramenta e que a gente utilize a inteligência artificial de uma forma em que possa beneficiar a nossa população. A inteligência artificial que funciona bem para poucos é eticamente aceitável? Então, é uma pergunta que fica, que a gente tem que se fazer. Se o uso da inteligência artificial apenas para alguns é aceitável. Então, conflitos éticos na prática clínica, né? Então, a situação. A inteligência artificial sugere conduta diferente da avaliação do médico. Então, o princípio aí seria autonomia versus beneficência. Então, dilema central: seguir a sugestão da inteligência artificial ou o julgamento do médico, o julgamento humano? Situação: dados do paciente usados sem consentimento explícito. Então, autonomia e justiça. Dilema central: avanço coletivo da ciência justifica o uso individual sem aviso do paciente? Situação: o algoritmo opaco define triagem hospitalar. Então, o princípio e intenção é a explicabilidade e eficiência. Aceitar a decisão rápida sem compreender seus critérios? Então, é um dilema, né? Ferramentas de inteligência artificial acessíveis só em hospitais privados. Então, princípio de intenção aí, a justiça e a inovação. Adotar tecnologias que amplificam desigualdades de acesso à saúde? Isso é o dilema central. Profissional confia excessivamente no output da inteligência artificial. Então, princípio de intenção, não maleficência, produtividade. Ganho de eficiência compensa a perda de raciocínio clínico do profissional, de raciocínio crítico, né? Nenhum desses conflitos tem uma resposta única, né? O objetivo é que o profissional reconheça antes de agir, né? E possa aí, diminuir o possível dano, né? Então, o papel do profissional de saúde.
guardião ético, deve sempre questionar o resultado da inteligência artificial, deve informar o paciente com transparência que está utilizando ferramentas de inteligência artificial no seu atendimento, né, ou na sua avaliação, e deve sempre se atualizar, tá? Deve sempre estar se atualizando. A área da saúde ela exige essa atualização, é um aprendizado constante, é uma educação continuada e que é responsabilidade de cada profissional de saúde sempre se manter atual nos diversos temas mais relevantes aí para a gente poder atender nossos pacientes. A ética não é um obstáculo à inovação, é uma condição para que a inovação seja segura, justa e sustentável na saúde. Então, boas práticas éticas no uso de inteligência artificial. Revisar sempre os outputs, o resultado da inteligência artificial, nunca agir com base em resultados sem uma avaliação crítica prévia. Informar o paciente que teve um diagnóstico, uma conduta influenciada por inteligência artificial. O paciente ele deve ser informado. Proteger os dados. Nunca utilizar os dados identificáveis de pacientes em ferramentas de inteligência artificial. Sempre anonimizar e sempre estar em conformidade com a LGPD. É importante questionar o que está inesperado. Se você tem um output, uma resposta da inteligência artificial que está inesperada, é importante questionar isso. Conhecer a regulação do seu órgão de classe, CFM, diretrizes do Ministério da Saúde, a lei LGPD, e compartilhar conhecimento. A gente sempre tem que compartilhar o conhecimento com a nossa equipe e com outros profissionais. Tá? Um exercício aí, que é mais uma reflexão, né, para a gente poder discutir no nosso grupo. Um sistema de triagem baseado em inteligência artificial classifica um paciente de baixa renda com queixa de dor torácica como baixo risco. O médico plantonista, ao examinar o paciente, discorda dessa classificação e suspeita de síndrome coronariana aguda. O hospital, no entanto, tem um protocolo de seguir a triagem algorítmica para otimizar o fluxo. O que fazer? As questões aí da discussão. Qual princípio bioético está mais diretamente ameaçado nesse caso? A autonomia do médico se sobrepõe ao protocolo institucional? O paciente foi informado de que uma inteligência artificial participou da triagem? E quem seria o responsável em caso de dano? O médico, o hospital ou o desenvolvedor do sistema? Então, isso é mais um caso clínico para a gente refletir, pensar, e vocês podem colocar aí as suas considerações no nosso grupo para a gente poder discutir sobre o assunto. O que aprendemos hoje, né? Beneficência, promover o bem e resultados positivos, não maleficência, evitar danos e riscos desnecessários, autonomia, respeitar as decisões informadas do paciente, e justiça, garantir acesso justo e equitativo. A mensagem central é usar a inteligência artificial com ética, né, e usar também com responsabilidade, e a responsabilidade continua sendo humana. A tecnologia avança, os valores que nos guiam como profissionais de saúde permanecem os mesmos. Eu sou o Dr. Frederico Arruda, isso é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial para Profissionais de Saúde, e a gente pode discutir um pouco mais no nosso grupo. Muito obrigado.